Bom, pessoal, boa tarde. A gente iniciou a gravação. Hoje a gente vai ter a apresentação de mais um seminário do curso de Seminários em Química da pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química da UFABC, coordenados pelo professor Eudes Filete e por mim. Hoje o seminário é da aluna Marina Gonçalves e ela vai falar sobre homeopatia. O que é e por que suas alegações não se sustentam. Marina, então você tem 45 minutos, tá? Depois a gente tem 15 minutos de conversa também, tá Tá bom, bom? tá bom. Eu vou fechar minha câmera para você conseguir apresentar melhor, tá? Tudo bem, Então pode começar. ok. Então, gente, como a professora Gisele falou, eu me chamo Marina de Monroy Gonçalves e hoje eu vim apresentar um seminário intitulado Homeopatia, o que é e por que suas alegações não se sustentam. Então, antes de falar sobre a homeopatia em si, eu gostaria de comentar um pouco sobre a caminhada de seu fundador, o alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que mesmo sendo de uma família muito humilde, ele pôde cursar a faculdade de medicina pela Universidade de Erlangen, na Alemanha, se formando aos 24 anos. Então, mesmo após de formado, Hahnemann optou por trabalhar como tradutor de livros, pois ele estava muito insatisfeito em como se dava a prática da medicina em sua época, porque ela infligia muitas dores nos seus pacientes, sendo diversas vezes ineficáveis para os tratamentos de doenças. Mas tudo mudou na vida de Hahnemann aos seus 35 anos de idade, enquanto ele estava traduzindo o livro de William Cullen, intitulado Palestras sobre Matéria Médica, onde o Cullen, em sua obra, descreveu os efeitos terapêuticos da cinchona officinalis, popularmente conhecida como quina, para o tratamento da malária. E isso encantou o Hahnemann em um ponto que fez com que ele começasse a experimentar essa planta mesmo não estando doente. Então, após alguns dias, né, experimentando o extrato dessa planta, ele passou a sentir sintomas tais como febre intermitente, fraqueza, sonolência e tremores, e ele percebeu que esses sintomas sentidos por ele eram similares aos sintomas que pacientes acometidos com a malária sentem. Então, a partir desse momento, surgiu uma hipótese na cabeça desse médico que fez com que ele voltasse a clinicar. Então, a partir de experimentações que ele fez, quando ele voltou a clinicar, 20 anos após, ele fundou a homeopatia, na qual podemos dizer que possui 4 princípios fundamentais: o princípio da cura pela similitude, a experimentação de medicamentos em indivíduos saudáveis, a dinamização de medicamentos e o uso de medicamentos individualizados, onde esses princípios estão descritos na sua obra mais famosa, Organon da Arte de Curar, na qual possui 6 volumes. Então, explicando, né, um pouco sobre o primeiro pilar da homeopatia que eu resolvi trazer para vocês, o princípio da cura pela similitude, surgiu quando realmente veio aquela hipótese na cabeça do Hahnemann após ele ingerir a quina, onde ele percebeu que a conclusão que ele teve, né, desse fato se convergia a um princípio hipocrático descrito por Hipócrates lá na Grécia Antiga, na qual é similia similibus curento, onde no pé da letra significa similar, cura similar. Então, a partir desse momento, Hahnemann definiu que o princípio da cura pela similitude para a homeopatia significa que, para uma doença medicinal curar sintomas no indivíduo doente, ela deve causar sintomas semelhantes em um indivíduo sadio. Então, com o intuito de demonstrar, aqui eu trouxe um esquema onde uma pessoa que está acometida com uma dada doença, uma doença X, vai vir a apresentar sintomas dessa doença. Então, se ela fizesse uso de uma substância que causaria esses mesmos sintomas da doença X em indivíduos sadios, ela estaria curada devido ao princípio da cura pela similitude. Então, o segundo pilar da homeopatia é a experimentação em indivíduos sadios, do que nada mais é do que uma experimentação patogênica em seres humanos. Ou seja, Hahnemann e seus seguidores e seus familiares começaram a fazer uso de diversas substâncias do seu cotidiano com o intuito de catalogar todos os sintomas que iam vir surgindo no organismo desses humanos. Então, eles tinham como intuito, nesse momento, criar uma biblioteca de sintomas que estão descritas na matéria médico-homeopática.
Então, Hahnemann, em sua época, ele conseguiu sistematizar sintomas de aproximadamente 60 substâncias, mas hoje, de acordo com a farmacopeia homeopática brasileira, há cerca de 2.000 substâncias com seus sintomas sistematizados. Então, é importante falar, né, nesse momento, que para a homeopatia, toda e qualquer substância pode vir a ser um medicamento homeopático, desde que esteja fundamentada nos pilares da homeopatia. Então, durante a etapa anterior, né, que foi a experimentação de substâncias por indivíduos sadios, Hahnemann passou a reparar que diversas substâncias possuíam um caráter tóxico para humanos. Então, ele passou a realizar grandes diluições nas mesmas, com o intuito de aumentar o seu poder terapêutico em detrimento da sua toxicidade. Porém, ele começou a perceber algumas disparidades acerca dessa sua crença sobre a diluição, porque pacientes que moravam mais longe da sua casa eram mais rapidamente curados do que quando comparados a pacientes que moravam mais próximo de sua casa. Então, como conclusão, ele reparou que a solução medicamentosa presente na sua carroça era mais agitada é, por conta dos buracos da estrada. E isso fazia com que os pacientes que moravam mais longe da sua casa eram mais rapidamente curados, porque a solução era mais agitada. Então, a partir desse momento, Hahnemann insistiu que os medicamentos ditos como homeopáticos necessitariam passar por grandes processos periódicos de diluição seguida por agitação. Então, a soma dessas duas ações se daria a dinamização dos medicamentos homeopáticos, ou a potencialização, que é um sinônimo para a palavra dinamização. Porém, o Hahnemann ele tinha um caráter, uma visão muito vitalista acerca dessa crença sobre a dinamização do medicamento, porque para ele o poder semelhante ao espírito ou a energia que estaria escondido numa substância mais concentrada, ela seria liberada por meio das diluições sequenciais somadas com agitações repetitivas. Ou seja, a quantidade de dinamização que uma substância passa, ela vai ser diretamente proporcional ao poder curativo que a mesma vai possuir, porque maior estaria presente o seu espírito ou a energia nessa solução. Então, o último pilar da homeopatia é o uso de medicamentos individualizados, que vão ser prescritos durante a consulta bem característica da homeopatia, né? Que é uma conversa bem longa entre o médico homeopata e o paciente, com o intuito de identificar tudo que está negativo, todos os sintomas fisiológicos e psicológicos, porque para a homeopatia, a doença ela é vista como um desequilíbrio ou a ruptura de diversas esferas que compõem um indivíduo, seja ela física, psicológica, social e cultural, e através desse desequilíbrio e ruptura, faria com que houvesse uma desregulação da energia vital de um indivíduo sadio, fazendo com que ele fique doente. Então, através dessa conversa bem característica entre o médico homeopata e o paciente, ele vai conseguir elencar, né, todos os pontos negativos, todos os sintomas, com o intuito de enquadrá-lo em algum medicamento dinamizado já disponível que segue o princípio da cura pela similitude. Então, esse medicamento individualizado já anteriormente teria sido experimentado por indivíduos sadios e apresentariam sintomas semelhantes ao que esse indivíduo doente expressou para o médico durante a consulta. Então, se ele fizesse o uso desse medicamento individualizado, haveria uma restauração da energia vital, fazendo com que ele voltasse ao estado sadio. Então, a homeopatia, como eu acabei de comentar rapidamente, ela é fundamentada pelos 4 pilares que eu acabei de dizer: o princípio da cura pela similitude ou o princípio da similaridade, que são sinônimos, a dinamização do medicamento, o medicamento individualizado e a experimentação patogênica. Então, de acordo com a Associação Médica Homeopática Brasileira, a homeopatia ela é um sistema de tratamento natural e holístico, porque ela considera o ser humano como um todo, e não somente a doença que ele vai possuir. Então, mesmo tendo alguns caráteres bem holísticos e espirituais nas suas fundamentações,
A homeopatia, ela é considerada como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, além de ser considerada como especialidade farmacêutica pelo Conselho Federal de Farmácia e também é considerada como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ela é inclusive ofertada pelo SUS desde 1980 e, em 2006, o Ministério da Saúde aqui do Brasil começou a implementar uma política nacional de práticas integrativas e complementares que busca promover a homeopatia, a acupuntura, a crenoterapia e a fitoterapia em todos os nossos sistemas únicos de saúde, o SUS. O que, na minha humilde opinião, é um absurdo, tendo em vista a falta de evidências científicas que comprovam a eficácia dessas práticas ditas como integrativas e complementares. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, um documento que norteia e orienta a produção de medicamentos homeopáticos por partes de farmácias que manipulam esses remédios, mas também para indústrias que produzem os seus insumos. Então, para se produzir um medicamento homeopático, a gente precisa de um insumo ativo ou um princípio ativo, podendo ser de origem vegetal, em 70% dos casos, mas também mineral, animal e biológica. Então, somado ao insumo ativo, teremos um insumo inativo, que vai ser a substância, o solvente utilizado para a dinamização do medicamento, podendo ser água purificada, livre de impurezas, álcool etílico bidestilados, para insumos ativos solúveis, e lactose, que é utilizada para a preparação de um insumo ativo insolúvel. Então, partindo do pressuposto hipotético que estamos preparando um medicamento homeopático que tem um insumo ativo vegetal, é comumente preparada uma tintura-mãe, que nada mais é do que uma extração alcoólica ou aquosa do nosso insumo ativo, que nosso caso hipotético aqui é de origem vegetal. Então, essa extração ela vai extrair todos os metabólitos secundários que essa planta produz, algo muito similar ao que eu faço com a minha pesquisa, mas, porém, contudo, essa tintura-mãe ela vai passar por processos de dinamização, que é algo bem característico dos medicamentos homeopáticos, como vimos no início dessa apresentação. Então, ela pode seguir métodos, seja o método hahnemanniano, proposto por Hahnemann na sua época, o método Kosarkoviano e o método de fluxo contínuo. Então, o método hahnemanniano, ele possui diferentes escalas, como a decimal, que é preparada na proporção de 1:10, uma parte do insumo ativo em 9 partes do insumo inerte, a centesimal, que ela é preparada na proporção de 1:100, que é uma parte do insumo ativo para 99 partes do insumo inerte, porém, e ainda tem a 50 milisimal, que é preparada na proporção de 1/50.000, que é uma parte do insumo ativo para 49.999 partes de insumo inerte. Então, voltando para o nosso exemplo hipotético, a partir da preparação da tintura-mãe, uma parte dela vai ser transferida para um novo frasco que contém 99 partes do insumo inerte. Então, posterior a esse processo, a nova solução ela vai passar pelo processo de agitação 100 vezes, se obtendo, então, a solução homeopática na potência 1CH. Então, seguindo o processo de dinamização, essa nova solução na potência 1CH será transferida para um novo frasco, uma parte dela, acrescida em 99 partes de insumo inerte. E depois dessa transferência, a nova solução passaria novamente por um processo de 100 agitações, possuindo, então, gerando o medicamento homeopático, a solução homeopática na escala 2CH. Então, esse processo ele vai se repetir até se obter a potência desejada. Então, em mãos, com a solução desejada, por exemplo, nesse nosso exemplo hipotético, a solução ela vai ser impregnada em tabletes e glóbulos de sacarose, por exemplo, com posterior secagem, na proporção de 5% peso-volume. Então, esse processo de impregnação-secagem, ele vai acontecer 3 vezes e, posterior, né, estaria pronto o medicamento homeopático para o consumo. Então, como exemplo, eu trouxe para vocês 2 medicamentos homeopáticos, o arsenicum album,
na qual possui como insumo ativo o trióxido de arsênio, que passou por 30 processos de dinamização, utilizando-se o método Hahnemanniano na escala centesimal. Então, para homeopatia, esse medicamento ele é utilizado para a cura de resfriados, além de ser de gripe também, e para curar inquietações em um dado indivíduo. O segundo medicamento que eu trouxe como exemplo é o medicamento Ignatius Amara, na qual possui como princípio ativo, insumo ativo, a planta fava de Santo Inácio. Então, essa planta, a tintura mãe dela, passou por 200 processos de dinamização, também se utilizando o método Hahnemanniano na escala centesimal. E esse medicamento, junto com outros, é utilizado, de acordo com a homeopatia, para o tratamento de depressão e ansiedade. Eu não vou entrar em mérito nessa apresentação sobre os métodos de dinamização cosacoviano e de fluxo contínuo, porque eles possuem como material de partida não um insumo ativo, mas sim uma solução homeopática na potência de 30 CH. Então, eu acredito que a partir de agora, alguns de vocês já tenham achado estranho algumas das alegações que eu tenho dado até agora, o que eu julgo ser perfeitamente normal, já que somos todos cientistas. Porém, eu tenho que trazer um dado super importante para iniciar a problemática que circunda a homeopatia, que é que nas soluções homeopáticas que possuem a potência acima da 12CH, é improvável de se encontrar uma única molécula do insumo ativo ali presente, pois as diluições consecutivas ultrapassariam o limite imposto pela constante de Avogadro para se encontrar uma única molécula dessa solução final. Então, esses medicamentos, como exemplo que eu trouxe para vocês, só possuiriam o insumo inativo que foi feito, né, os processos de dinamização desses medicamentos. Mas o fato de não poder se encontrar nenhuma molécula do princípio ativo ou do insumo ativo nesses medicamentos não seria um problema para Hahnemann, por exemplo, porque para ele, quanto mais dinamizada for uma substância, maior seria o espírito ou a energia dela ali presente, conferindo então um maior poder terapêutico para esses medicamentos. Mas eu gostaria de dizer que a homeopatia está errada desde a sua origem, porque o Hahnemann ele foi fechando os olhos para todos os cientistas que iam refutando os seus princípios e os seus resultados. Por exemplo, o Hahnemann, quando publicou os seus resultados a partir da ingestão da quina, citou os sintomas que ele sentiu e outros cientistas resolveram fazer o mesmo experimento, né, com o intuito de observar se eles iam sentindo ou não os mesmos sintomas. E foi isso que aconteceu, ninguém sentiu os mesmos sintomas descritos por Hahnemann. Então, o experimento que ele fez não é reprodutível. Mas, para além disso, para eles, para os homeopatas, bastasse somente uma pessoa ingerir uma dada substância para citar os sintomas que ela sentiu. Não era necessário, então, um grupo grande de pessoas experimentando uma mesma substância com o intuito de dizer quais são os sintomas que eles sentiram em comum, por exemplo. Mas, para além disso, né, a homeopatia, o princípio de cura, né, pela similitude, é um dogma para os homeopatas, que deve ser respeitado e não questionado. Mas não há nenhum suporte racional e nem empírico que justifica essa suposição deles. Por exemplo, não é lógico você postular que uma doença pode ser curada através da ingestão de uma mesma coisa que causa essa doença. Por exemplo, não é lógico você postular que a diabetes mellitus vai ser curada aplicando glicose no sangue de quem está com diabetes, por exemplo. Mas, para além disso, para a homeopatia, um resfriado, que tem como sintomas a mucosa nasal, os olhos irritados, espirros e tosses, pode ser curada com um medicamento homeopático ali, um cepa, que tem como base a cebola. Então, em algum momento na história da homeopatia, um dado indivíduo experimentou a cebola e sentiu tais sintomas. Então, se uma pessoa acometida com resfriados tomasse esse medicamento à base de cebola, ele estaria curado, tendo em vista o princípio da cura pela similitude. Então, a homeopatia ela é usada há mais de 200 anos
mesmo não seguindo uma metodologia apropriada para comercialização e uso seguro de fármacos, que conferem diversas etapas custosas e que demoram muito tempo até um medicamento estar disponível na farmácia para a gente curar uma dada doença. Então, tem diversos testes pré-clínicos, como análises in vitro, in vivo, até antes, né, de começar as fases clínicas em humanos, por exemplo. Inclusive, né, durante essas etapas necessárias para a comercialização de um fármaco em questão, é elucidado um mecanismo de ação, que é a forma com que ele vai agir no organismo, ou seja, são os meios que ele se utiliza para realizar uma dada função terapêutica. Então, de um modo geral, a gente pode separar os fármacos através de dois grupos. Os fármacos que possuem as suas ações inespecíficas, que são os fármacos estruturalmente inespecíficos, e os fármacos que possuem a sua ação específica, ou seja, são os fármacos estruturalmente específicos. Então, agora eu vou explicar um pouquinho de cada um. Os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles vão realizar sua função terapêutica não se ligando a uma molécula-alvo, mas ele vai realizar através de reações químicas em um dado local. Mas ele tem ele tem a necessidade, né, desse princípio ativo ser compatível, né, com a reação que ele vai acontecer. Então, ele precisa ter em vista, né, questões fisicoquímicas desse princípio ativo, tais como lipofilicidade, basicidade, acidez e solubilidade. Então, um exemplo de um fármaco estruturalmente inespecífico é quando a gente faz uso, por exemplo, de leite de magnésio ou algum antiácido que vai realizar uma reação de neutralização do suco gástrico no nosso estômago, fazendo com que diminua a sensação de azia. Já os fármacos estruturalmente específicos, eles vão realizar sua função terapêutica ao se ligar com um alvo molecular. Então, ele vai depender da estrutura química específica do princípio ativo que tenha afinidade com o receptor molecular, que nesse caso que eu trouxe para vocês é a enzima beta-lactamase, que vai realizar uma reação química, né, com clavulanato entre a hidroxila presente nessa enzima juntamente com o grupo amida, né, presente no clavulanato. Então, a partir dessa rápida explicação sobre o mecanismo de ação de um fármaco, eu acho que já está um pouco mais claro sobre a necessidade de se ter algumas moléculas do princípio ativo no local onde vai ocorrer essa reação para se dar uma função terapêutica para aquele fármaco. Então, como se dá o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos superdinamizados, já que não possuem nenhuma molécula de princípio ativo nesses medicamentos? Então, respondendo essa pergunta retórica, não há nenhum mecanismo de ação devidamente elucidado na literatura. Porém, os homeopatas viram uma luz no fim do túnel após Benveniste, né, esse notório cientista francês, que enviou um artigo revolucionário, entre aspas, para Nature. Os resultados obtidos por esse cientista causaram certa estranheza nos revisores, e mesmo após a revisão por pares, o Benveniste e seus colaboradores respondendo muito bem, o artigo ele foi aceito para publicação, tendo em base duas questões. A primeira seria que a metodologia proposta por esse trabalho seria implementada em outros laboratórios independentes, com o intuito de observar se eles conseguiriam o mesmo resultado descrito nesse artigo que eu vou dizer logo em seguida. E a outra seria que o Benveniste e seus colaboradores teriam que realizar essa mesma experiência, porém sendo observado por uma equipe de fraude liderada pelo editor da Nature na época, que era o John Maddox, um químico e físico bastante conceituado. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de comentar, né, sobre coisas importantes que apareceram nesse artigo que motivaram os homeopatas. A primeira foi que foi observado a degranulação de basófilos, que é um tipo de glóbulo branco, tanto para soluções ultraconcentradas de anticorpos, soluções concentradas, perdão, quanto para soluções que foram ultradiluídas ao ponto de não se encontrar nenhum anticorpo aqui nessa solução. Mas mesmo assim,
teve alguma função biológica, que foi a degranulação dos basófilos. Então, isso que causou muita estranheza, né, nos revisores da Nature. Além disso, eles tiraram como conclusão, né, que de algum modo a memória dos anticorpos foram passados para a solução durante os processos de diluição seguida por agitação vigorosa, algo que é muito similar à etapa de dinamização do medicamento homeopático descrito por Hahnemann. Mas aquilo de algo semelhante ao espírito ou a energia da substância, né, passado para a solução, deu espaço para o termo memória. Então, além disso, Benveniste e seus colaboradores, eles não estavam preocupados com a possível estrutura que poderia ser formado, né, através da união entre diversas moléculas de água, mas eles comentaram que a água poderia agir como um template ou um modelo para a molécula, por exemplo, através de infinitas ligações de hidrogênio. Então, como resultado, né, das condições impostas para a Nature para a publicação do artigo em questão, a pesquisa ela foi totalmente desacreditada, porque houveram algumas falhas metodológicas, além da seleção de dados a serem analisados com estatísticas impróprias, além da manipulação de dados experimentais por algumas pessoas da sua equipe, porque alguns dos cientistas que também realizaram essa experiência junto com Benveniste, eles tinham contato direto com indústrias farmacêuticas homeopáticas. Então, claramente havia um conflito de interesse. Então, mesmo após, né, a pesquisa ter sido desacreditada, outras pessoas deram início, né, à pesquisa sobre a possível memória que a água poderia trazer. Então, assim como a estrutura que moléculas de água poderiam vir a formar. Então, Chaplin foi um pesquisador que ele não estava preocupado com a questão da homeopatia em si, mas sim ele estava interessado em descobrir quais organizações a água poderia fazer, por exemplo. Então, eu trouxe como um exemplo uma figura no artigo dele, que é um cluster de água formado através da união entre 280 moléculas de água que foram unidas através de ligações de hidrogênio entre si. Mas os homeopatas eles se apropriaram, né, de alguns desses conceitos com o intuito de demonstrar a possível memória que a água poderia trazer do princípio ativo do medicamento. Então, eu trouxe uma visão que é da Holandino, que é inclusive uma pesquisadora brasileira da UFRJ, né, farmacêutica da UFRJ, e para ela, o princípio ativo, né, inicialmente presente na solução, ele seria solvatado, né, pelas moléculas de água, de acordo com as interações intermoleculares que importariam naquele momento, como íon de polo, de polo de polo, ligações de hidrogênio, por aí vai. Então, a partir da formação dessa primeira camada de solvatação, o medicamento continuaria a ser dinamizado e o cluster iria ser formado através dessas etapas da dinamização. Porém, o princípio ativo que estaria presente nessa primeira camada de solvatação iria sair e, devido à estabilidade desse cluster formado, ele conseguiria manter a mesma cavidade do tamanho exato do princípio ativo. E tal fato, tal cavidade de tamanho específico, conferiria a memória da água, né? E o possível poder terapêutico que ela poderia vir a ter. O que, de acordo com Cohen e seus colaboradores, não é muito bem assim, porque a memória da água, né, uma estrutura livre de soluto, ela vai existir apenas de 30 a 50 femtosegundos, ou seja, algo que está muito e muito longe de ter um segundo de vida útil, por assim dizer. Mas vamos fazer um exemplo hipotético. Vamos fingir que a vida útil desse cluster livre de soluto tivesse meses, por exemplo. Será que esse cluster manteria sua estrutura ao ser pingado a solução homeopática num glóbulo de sacarose, por exemplo? Será que ele conseguiria manter essa estrutura com a cavidade do tamanho específico do princípio ativo, viajando no nosso corpo até chegar no local onde vai se dar a função terapêutica? É muito improvável, mas é impossível, eu diria. Mas, mesmo assim, essa teoria, entre aspas, da memória da água, ela não foi esquecida, ela está sendo modificada com o intuito de se elucidar algum mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos.
A homeopatia ela é inclusive testada em testes clínicos em humanos, mesmo não tendo seu mecanismo de ação devidamente elucidado, mas com o intuito de investigar a eficácia, né, desses medicamentos. Então, é comumente, né, empregado um teste chamado duplo cego, que é aquele que nem o indivíduo e nem o pesquisador, o médico que vai acompanhar esses grupos, sabem qual é o tipo de tratamento que está sendo ministrado. Então, essa técnica ela é utilizada para minimizar a tendenciosidade subjetiva em testes clínicos. E por esse motivo ela é considerada como um teste ouro. Então, teremos dois grupos no teste duplo cego, por exemplo, onde vamos ter um grupo controle, que é o grupo onde vai receber um placebo, que são cápsulas desprovidas de substâncias terapêuticas, e o nosso grupo A será dado o medicamento a ser testado, que no nosso caso é um medicamento homeopático. Então, as pessoas, né, desses grupos vão ser alocadas aleatoriamente, vão ser dados remédios aleatórios, medicamentos, né, ou placebos de modo aleatório, mas sempre gravando o código com o intuito de analisar os dados, né, depois. E por isso os testes duplos cegos eles são randomizados. Então, para mostrar a eficiência de um remédio, a diferença entre o grupo A e o grupo B, a diferença de tratamento, né, de resultados positivos, tem que ser muito grande, muito, muito grande. Então, mantemos isso em mente. Eu agora vou apresentar para vocês alguns artigos de revisão que utilizam uma proposta metodológica chamada meta-análise, que é uma metodologia que utiliza artifícios estatísticos, né, ao comparar o resultado de diversas pesquisas que fizeram testes clínicos randomizados duplos cegos, com o intuito de verificar a eficiência de medicamentos homeopáticos. Então, Schenck e seus colaboradores, né? Perdão. A meta-análise ela tem como intuito, né, retirar um resultado, uma conclusão incomum, tendo em vista o resultado de diversas pesquisas. Então, Schenck e seus colaboradores inicialmente separaram 165 artigos de testes duplos cegos randomizados, sempre relacionando medicamento homeopático versus placebo e medicamentos ditos como alopáticos ou convencionais versus placebo, de 9 doenças específicas, como gastroenterite, asma, infecção aguda em trato respiratório de crianças, dentre outros. Porém, dos 165 artigos que eles selecionaram previamente, somente 101 passaram de critérios de exclusão, né, para se realizar esse procedimento metodológico da meta-análise, porque 64 artigos possuíam um alto risco de viés, que poderiam retirar conclusões precipitadas acerca desses testes duplos cegos randomizados. Então, foram excluídos artigos que possuíam metodologia incompleta, análises estatísticas impróprias, ou artigos duplicados em 2 revistas, dentre outros fatores. Então, como conclusão da meta-análise, né, de 101 artigos que fizeram testes duplos cegos randomizados com o intuito de observar a eficiência de medicamentos homeopáticos, os autores puderam reparar que os efeitos observados em ensaios com homeopatia são equivalentes aos ensaios realizados com placebo, ou seja, não foi detectado nenhum efeito curativo significativo de nenhum medicamento homeopático. Então, o segundo artigo, também de revisão utilizando a proposta da meta-análise, foi a de Hawke e seus colaboradores, onde eles tiveram como intuito investigar a ação de medicamentos homeopáticos, individualizados ou não, em testes clínicos randomizados, duplos cegos, para o tratamento e prevenção de infecções agudas no trato respiratório de crianças. Então, de 1.006 artigos selecionados, somente 8 passaram pelos processos de exclusão, ou seja, a maioria esmagadora dos artigos possuíam um alto risco de viés que poderiam influenciar, talvez positivamente para a homeopatia, mas que eles foram excluídos claramente, né, para se ter uma conclusão mais assertiva acerca da eficácia dos medicamentos homeopáticos. Então, como conclusão,
Hawke e seus colaboradores não puderam observar nenhum benefício de cura e nem de tratamento de medicamentos homeopáticos para o tratamento, para frente às doenças infecciosas no trato respiratório de crianças. Porém, os dois autores, né, os dois artigos, perdão, trouxeram pontos em comum que eu julguei ser necessário trazer aqui para essa apresentação, que foram testes duplos cegos que foram favoráveis para a homeopatia, eram estudos de baixa qualidade e de baixo espaço amostral. O que significa esse baixo espaço amostral? Foi realizado esses testes clínicos duplos cegos com um grupo de paciente muito pequeno. Então, a relação entre médico e paciente, ela foi fundamental para um falso positivo a favor da homeopatia, porque quando esses testes eram realizados com um grupo muito maior, a homeopatia ou era equivalente com o grupo controle, ou ela era até mesmo pior quando comparada com o grupo controle. Então, devido a essa lacuna de evidências acerca da eficiência dos medicamentos homeopáticos e também apoiado nos seus princípios que são infundados, a homeopatia ela tem sido abolida do sistema público de saúde de países que levam a ciência a sério, como, por exemplo, a Austrália e até mesmo a Alemanha, que é o país berço da homeopatia. Porém, aqui no Brasil, a gente continua batendo na mesma tecla do erro. Além de ofertar a homeopatia pelo SUS, a Prefeitura de Itajaí, agora na pandemia, passou a distribuir um medicamento homeopático que tinha como intuito reforçar a imunidade da população. Então, foi aplicado um dinheiro público em algo que não tem a sua comprovação da eficácia desses medicamentos devidamente listado na literatura, e esse dinheiro público ele poderia ser investido em algo que realmente importa para nós nesse momento pandêmico, né? Então, parafraseando o Ben Spira, que é um geneticista molecular, professor da USP, a ciência ela não é democrática. A gente tem que separar as nossas crenças e ideologias da prática científica, porque a ciência ela é busca pela verdade e não de opinião. Então, apesar de tudo isso que eu disse para vocês, a homeopatia ainda continua sendo implementada no SUS, mas a gente precisa descontinuar, porque a gente está aplicando muito, muito dinheiro em algo que não tem uma devida comprovação na literatura. E ela pode vir até mesmo ser perigosa para a saúde de certas pessoas que creem na homeopatia, talvez por algum lado mais espiritual, e por isso fazem uso desse medicamento. E essa doença que não seria tratada com um medicamento homeopático poderia evoluir para uma doença bem mais séria, sendo até perigosa para a saúde desse paciente, né? Então, eu acho que cabe a nós, né, cientistas, ajudar a disseminar sobre as falácias que circundam a homeopatia para a comunidade dita como não científica, porque mostrando, né, que a ciência ela não é um caso isolado, ela não é uma opinião, ela não é uma crença, e sim ela é baseada em fatos. Então, é isso, gente. Minha apresentação termina aqui. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, e eu agradeço a atenção de todos.